Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para a aula de língua portuguesa do bloco Morfologia, classes de palavras, e a nossa classe da aula de hoje é pronomes. Os pronomes representam uma classe muito importante que diz respeito tanto à escrita quanto à parte da interpretação. Por quê? Porque eles acompanham ou substituem os substantivos. Assim, contribuem diretamente para a coesão dos nossos textos. De acordo com a função que exercem, eles são classificados em 7 tipos. Pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. É muito importante nós lembrarmos que não é necessário decorar. O que eu quero é que vocês compreendam a função de cada um desses tipos de pronomes. O que vocês têm que fazer? O que é um pronome pessoal? É só vocês lembrarem. Tem a ver com pessoa. Possessivo, posse, demonstrativo, demonstram algo. Sempre pensem no significado da palavra, na etimologia da palavra, naquilo que a palavra ela tem no seu próprio nome a nos passar. Isso torna o aprender língua portuguesa muito mais fácil e muito mais dinâmico. Nós temos que assimilar as informações recebidas ao nosso dia a dia. Vamos lá? Pronomes pessoais, como o próprio nome já diz, são aqueles que indicam a pessoa do discurso e são classificados em 2 tipos. Pronomes pessoais do caso reto exercem função de sujeito. Quando nós estudarmos a parte de análise sintática, nós veremos sujeito, predicado, veremos que esses pronomes, eles também podem exercer a função de sujeito, assim como substantivos e algumas outras classes gramaticais em determinados contextos. Porém, nesse primeiro momento, eu quero que vocês prestem atenção que o pronome pessoal, ele se refere à pessoa. E quando nós falamos de pessoa do discurso, isso também tem a ver com a nossa próxima matéria, que são os verbos. Cada verbo, quando é flexionado, está diretamente ligado a um tipo de pessoa do discurso, que nós veremos na sequência. Exemplo de pronome pessoal do caso reto. Eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana? Eu. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Substituem os substantivos e complementam os verbos. Exemplo. Está comigo seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Note que para além de identificar quem tem o caderno, esse pronome ele também vai auxiliar o nosso verbo estar. Porém, nós nos aprofundaremos nessa questão no estudo da análise sintática. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês compreendam que os pronomes, eles relacionam-se diretamente, esses pronomes pessoais, com as pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoas, tanto do singular quanto do plural. Aqui eu pus uma tabela para que vocês compreendam. Pessoas verbais. Primeira pessoa do singular. Segunda do singular. Vamos primeiro fazer aquela correlação que é muito importante. A primeira pessoa do singular, eu. É a pessoa que está falando, é quem fala. Pensem sempre na situação de interação, na comunicação. Segunda pessoa do singular, tu ou você, na maioria dos contextos, com quem se fala. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, de quem ou de que se fala. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós ou vocês. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Percebam que os pessoais do caso reto são os mais utilizados, são aqueles que nós utilizamos basicamente para todas as situações do dia a dia.
Os pessoais do caso oblíquo, eles são utilizados em contextos um pouco mais rebuscados e também para completar o verbo, como nós já dissemos anteriormente. Nós temos os tônicos, que são aqueles que têm entonação mais forte, e os átonos. Não significa o átono, aquele que não tem som, não é isso, gente. O átono é aquele que tem a tonicidade mais fraca, porque se não tivesse som, não teria sentido. Os tônicos, de primeira do singular, mim, comigo. De segunda do singular, ti, contigo. De terceira, si, consigo. De primeira do plural, nos, conosco. De terceira, vos, convosco. De segunda, na verdade, vos, convosco. E de terceira, eles, elas, si, consigo. Os átonos, me, te, se, o, alhe, nos, vos, se, os, as, lhes. Eu quero que vocês percebam que não é em todo contexto que você vai utilizar todos os pronomes. Há contextos em que será necessário apenas o uso do pronome do caso reto. E também há contextos em que será necessário apenas do caso oblíquo. Ok? O próximo tipo de pronome é o pronome possessivo, que são aqueles que transmitem a ideia de posse. Exemplos: essa caneta é minha. Esse celular é meu. O objeto possuído é a caneta, pertence à primeira pessoa do singular. A questão do pronome possessivo é: o possessivo, ele sempre, olha aqui a primeira parte, posse, ele sempre fará referência a algo que é de alguém. Mais exemplos: o computador que está em cima da mesa é meu. O objeto possuído é o computador, que pertence à primeira pessoa do singular. A sua bolsa ficou na escola. O objeto possuído é a bolsa, que pertence à terceira pessoa do singular. Nosso trabalho ficou muito bom. O objeto possuído é o trabalho, que pertence à primeira pessoa do plural. O que é importante nós lembrarmos do pronome possessivo é que eles estabelecem sempre a relação de posse de acordo com a pessoa do discurso a qual se destinam ou a qual se dirigem. Pronomes demonstrativos, como eu já falei, eu vou repetir até vocês entenderem o que eu quero falar. Olha para o nome, demonstrativo. Tem até aquelas pessoas que trabalham como demonstradoras, né? Demonstram as coisas, pensa sempre no significado da palavra. Eu quero que você demonstre suas emoções. Demonstrar, mostrar algo. Esses pronomes demonstrativos, eles são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Eles reúnem algumas palavras variáveis. Variáveis são aquelas que variam em gênero, masculino e feminino, e número, singular, plural. E temos também as que são invariáveis, que são aquelas que não variam, não vão ser flexionadas. Os pronomes demonstrativos variáveis, que são aqueles flexionáveis, eles se flexionam em número ou gênero, ou seja, são os que sofrem alterações na sua forma. Por exemplo, esse, este, aquele, aquela, essa, esta. Esses pronomes demonstrativos, eles são muito importantes na escrita da redação do Enem. Por quê? Nós temos os pronomes catafóricos e os pronomes anafóricos. Os pronomes catafóricos, como nós veremos em redação, eles anunciam alguma coisa. Eles são os pronomes este, esta e seus derivados, estas, estes, istos. E os pronomes anafóricos são os pronomes que retomam algo que já foi dito anteriormente. Esse, isso, essas. Nós também já falamos um pouquinho sobre isso na aula sobre interpretação no bloco de coesão. Qualquer dúvida, só dá uma refrescada na memória. Já os pronomes invariáveis são aqueles que não são flexionados, invariáveis, não varia. Ou seja, que nunca sofrem alterações.
Por exemplo, isso, a gente não vai flexionar, não existe issos, não existe issa. Tem um personagem antigo, né, que brincava, issa, mas no outro contexto, era uma interjeição, não era um pronome. Isto também não flexiona, não existe istos. Aquilo, não existe aquilos, aquilas, aquila. Então, é básico. Pensa comigo. Variável. Invariável. Variável vai variar. Invariável não varia. Coloquei aqui uma tabela para nós acompanharmos um pouquinho melhor. Os pronomes variáveis. Primeira pessoa que nós temos este, estes, esta, estas. Invariáveis de primeira pessoa, isto. De segunda, esse, esses, essa, essas, isso. De terceira, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Então, como eu já falei com vocês, quanto à escrita, é muito importante dizer que se nós formos anunciar alguma coisa, nós utilizaremos este, isto. Se nós formos retomar algo que já foi dito, nós usamos esse, essa e os seus derivados. Outra coisa que é importante dizer é que para a orientação espacial, nós também utilizamos esses pronomes. Vou explicar como. Esta garrafa está perto de mim. Primeira pessoa, esta. Se eu estou conversando com alguma outra pessoa e quero perguntar se algo pertence a ela, olharei para a pessoa e perguntarei: essa garrafa é sua? Olha aqui na nossa tabelinha. Essa. Por quê, Mansur? Porque refere-se à segunda pessoa. Agora, se meu amigo e eu estamos aqui e há um terceiro elemento, uma terceira pessoa adentrando o recinto e nós queremos tecer algum comentário ou perguntar algo a respeito daquela pessoa, nós olharemos e diremos: olha só, aquela pessoa está atrasada, aquele jovem é novo aqui, porque trata-se da terceira pessoa. Então, lembrem-se, com respeito à localização, primeira pessoa, quem fala? Este e seus derivados. Segunda pessoa, com quem se fala? Esse e seus derivados. Terceira pessoa, de quem ou do que se fala? Aquele e seus derivados. Espero que vocês tenham compreendido a importância dessa classe, que é a classe dos pronomes, tão importante para a coesão dos nossos textos. Substituem outras palavras, principalmente substantivos, e tenham também tirado possíveis dúvidas a respeito dessas 3 primeiras classificações de pronomes. Continuaremos falando sobre esse assunto na próxima aula. Um abraço e até lá!